Estamos aqui mais uma vez para poder trazer uma fala de suma importância, principalmente sobre as questões do análise clínico. As pessoas às vezes não têm ainda uma consciência do que vem a ser análise clínico e ao mesmo tempo terapia. Tá? Existe uma grande diferença entre terapia e análise clínico. Esse vai ser o nosso tema, essa vai ser a temática do nosso bate-papo hoje, a diferença entre terapia e análise clínico. Tá? A primeira coisa que a gente pode começar a afirmar é que o análise clínico, dentro do análise clínico, contém a terapia, mas dentro da terapia não contém o análise clínico. O análise clínico é maior do que qualquer situação de metodologia de interferência para resgatar a saúde mental, ok? Então nós vamos falar hoje a questão sobre análise clínica. É importante entender essa questão e também quais são os profissionais que estão credenciados para exercerem esta função de ser um analista clínico, tá? Nós queremos dar boas-vindas a todas as pessoas que estão aí entrando nas redes sociais. Muito obrigado. E enquanto nós estivermos falando, se você quiser, porque eu não entendo muito bem de rede social, eu digo isso com muito amor e carinho, a minha secretária que mais nos dá uma assistência sobre isso. Mas se alguém mandar um abraço, não sei o que, uma flor, não sei como é que funciona, nós vamos receber aqui de todo o nosso coração. Doutor Maurício, eu sou neuropsicanalista clínico, atendemos aqui na Clínica Mase e também atendemos nas circunvizinhanças. E ao mesmo tempo também nós atendemos pelo sistema online, ok? Então, análise clínica e terapia. Uma das primeiras coisas que nós queremos afirmar diante do nosso bate-papo nesta manhã é que nós não somos livres nas nossas escolhas. Olha, não somos livres nas nossas escolhas. Se você imagina que você é livre para escolher, para decidir, você está completamente enganado. E esta não liberdade nossa não é baseada nas coerções sociais. O que é coerções sociais? São as leis que se impõem para impedir que a gente possa, até certo ponto, o ser humano praticar determinadas coisas ilícitas. Então, independente das coerções sociais, das leis jurídicas, outra coisa também, independente das leis morais, olha que coisa incrível, leis morais está ligada a valores. As leis jurídicas está ligada à questão na horizontalidade, no que se diz respeito ao nosso comportamento, que sempre as leis jurídicas produzem em nós uma coerção. É por isso que quanto mais o país produz leis, mais reprime o desejo da pessoa ser um homem, um ser humano de mau comportamento, tá? Quanto menos tem lei um país, mais o cidadão começa a ter consciência daquilo, como ele deve ser no seu comportamento. Então, esse princípio de comportamento do cidadão deve vir pela educação, não por criação de leis. Mas esse não é o nosso bate-papo. Estou falando mais aqui como professor, né? Sociologia, filosofia, inglês. Mas olhe para você ver. Então, independente das leis coercivas, nós não somos livres daquilo que nós escolhemos. Por quê? Porque o ser humano, mesmo antes de nascer, ele já traz em si no inconsciente intrauterino. Inclusive, eu quero afirmar aqui uma coisa bem legal para vocês. Olha, somente a análise tem a consciência disso. A visão psicanalítica é o seguinte: a partir de 2 meses e meio de gestação, 3 meses, depois do fechamento neural, não é? Tudo o que acontece exteriormente, no que se diz respeito às emoções da mãe,
na relação com o pai ou no seu meio ambiente, já se estrutura na criança como conteúdo psíquico que pode influenciar no seu comportamento. Olha para você ver que a gente já começa a trazer aqui pequenas luzes que nós não somos livres. Mesmo na vida intrauterina, você já começa a produzir um tipo de comportamento o qual você já é influenciado por aquilo que acontece exteriormente. Qualquer situação de conteúdo emocional profundo que viver intensamente a mãe, a criança irá observar. Se for menino, ela vai absorver de uma forma. Se for menina, vai absorver de outra forma. Inclusive, uma das coisas que nós precisamos ter muito consciência, que a análise nos traz de forma clara, a diferença do conteúdo da psique feminina e da psique masculina. O homem vê o mundo assim e a mulher vê o mundo assim. É por isso que os princípios de formação educacional na criança, é preciso os pais terem essa consciência. Filha, processos educativos intervencionista deve ser feito de forma diferente do menino, totalmente diferente, tá? Então não é preciso. Por que nós estamos orientando isso? Porque toda menina que é criada no ambiente que desenvolve sua estrutura psicológica no período crítico, que somente tem a figura referencial masculina, ela pode se tornar no futuro uma menina menos sensível, menos sensível. Ela pode desenvolver gestos masculinos e ela pode no futuro, inconscientemente nas suas relações, ela ser o macho da casa. Mas, por favor, isso é o homem da casa, isso é uma outra coisa. E o menino, quando ele somente é formatado inconscientemente no seu desenvolvimento pela figura maternal, ele pode desenvolver no futuro um comportamento de ser um menino frouxo. O que é um menino frouxo? É aquele menino que não vai ter decisões, é aquele menino inseguro e também aquele menino que, nas relações futuras dele com mulheres, ele vai ser sempre o bode expiatório, vai ser sempre aquela relação de dependência doentia. Estão entendendo essa? Inclusive nas minhas redes sociais eu falo muito sobre essa questão. Eu já acompanho nas redes sociais, dr. Maurício Ferraz Abad, vocês vão me acompanhar aí no YouTube, no Instagram e no próprio Face. Então, qual a temática do nosso bate-papo hoje? Nosso bate-papo hoje é a diferença entre a análise clínica e a questão terapêutica. Por que a análise clínica é diferente? A primeira coisa que nós podemos observar, porque dentro da visão da análise clínica, a criança já é influenciada nos seus conteúdos psíquicos, mesmo antes de nascer. Tá? Inclusive, eu já afirmei aqui em várias manifestações de bate-papo, que a gente faz análise clínica na mãe antes do menino nascer. Por exemplo, a mãe gestante vem aqui, nós chamamos isso de análise clínica pré-natal, é como se fosse um pré-natal psicológico, tá? É uma linguagem mauriciana, um neologismo, tá? Dentro da perspectiva de experiência. E o que acontece? Nós conseguimos, por meio da análise clínica, olha como é fundamental, tratar da mãe nos seus conteúdos psíquicos inconscientes não resolvidos, antes que estes conteúdos e estas influências negativas sejam absorvidas pela criança na vida intrauterina. Doutor, mas isso existe? Sim, existe. A mesma coisa. Não se faz cirurgia hoje, intrauterino, a criança tem um problema cardíaco, antes de nascer faz uma cirurgia. É a mesma coisa. A mesma coisa. As leis mentais, elas são idênticas às leis naturais e às leis fisiológicas da vida. Então, nós fazemos isso por meio da análise clínica. Inclusive, aqui vai a minha sugestão, quer ver? Se você, preste atenção, se você, mamãe, pretende ter um filho, a primeira coisa que você tem que fazer, esse filho no aspecto filho ou filha,
Infelizmente aqui a nossa gramática é machista, falar baixinho sobre isso, né? Concorda sempre com o masculino. Então olha aqui, ó, até certo ponto, se você quer, a primeira coisa que você vai fazer é saber como você está. Você é bem resolvida antes de engravidar? Bem resolvida no aspecto, você com você mesma, você com seu figura masculina do seu pai. Olha como é que a análise clínica já começa a fazer uma dissecação. Você em relação à figura masculina do seu pai e você em relação à figura feminina da sua mãe. Você é bem resolvido. Olha aqui, não é que você não vinha ter problema, não. Porque todo ser humano tem problema em si, mas o ser humano não pode tornar-se problemático. Todo ser humano tem problema. Inclusive o nascer já é um problema para nós enfrentarmos, porque a criança não quer nascer. Ela é expulsa para enfrentar a sua primeira angústia essencial da vida, que é o nascimento. Então, a partir do momento em que você percebe que você quer engravidar, assim como você faz o pré-natal, né? Não existe o pré-natal, tomar determinadas vitaminas, especialmente ácido fólico, você procura e vai acompanhando, às vezes até nutricionista, para você perder um pesozinho, para que a gravidez não seja uma gravidez complicada. Não chama-se isso pré-natal no aspecto fisiológico, pré-natal no aspecto psicológico. Agora, as pessoas não se preocupam com a saúde mental, porque a saúde mental produz sintomas que somente o análise clínico percebe. Olha que eu estou falando sobre análise clínica. A saúde, olha aqui, a saúde mental, quando ela está passando por uma fase em que ela não consegue em si suportar a angústia natural do próprio sujeito, ela começa a se manifestar por meio de sintomas. E aí está o grande problema. Se você procurar um profissional da saúde que vai tratar os sintomas, você está cada dia mais adoecido, viu? É por isso que sempre oriento, qualquer problema que você perceber, os primeiros sinais que a sua mente dá ao seu corpo, não é? Os primeiros sinais que sua mente determinar sobre o seu corpo, por meio de sintomas, é necessário você procurar ajuda clínica, e não é uma ajuda clínica no aspecto de terapia medicamentosa. O psiquiatra só deve entrar na última instância, ou então em surtos psicóticos, tá? Lembre-se disso, surtos psicóticos. Então, quando a pessoa tem surtos, são surtos psicóticos, é necessário interferência medicamentosa. E existem situações clínicas, como a esquizofrenia, né, que é preciso um acompanhamento clínico medicamentoso, mas também um acompanhamento de análise, porque o remédio equilibra a parte química, mas a parte emocional não. Tratamos de alguns pacientes que têm esquizofrenia, junto com terapia medicamentosa. O que acontece? A pessoa tem uma qualidade de vida melhor, porque o remédio entra como equilíbrio químico e estrutural do cérebro, devido ao quadro que ele está passando, que é necessário uma terapia medicamentosa. Por favor, não tente tratar de uma esquizofrenia sem terapia medicamentosa, tá? Este diagnóstico é dado por um psiquiatra, tá? Agora, o que a análise clínica faz diante desse quadro? Produz no indivíduo a resolução dos problemas psíquicos subjetivos, que também atuam como gatilhos na manifestação esquizofrênica, e vai aliviar esse quadro. A pessoa pode ter uma qualidade de vida diferente. Porque se na verdade o esquizofrênico também não procurar um pouco de ajuste emocional, ele fica dependente de remédio o resto da vida, e aquilo que o remédio não trata vai cada dia desenvolver de forma pulsional as manifestações de surtos psicóticos. Entenderam? Então nós estamos falando aqui sobre a questão da análise clínica, tá? E por que a análise clínica é fundamental? Porque o analista, primeiro, ele não vai se preocupar com sintomas.
E segundo, o analista ele não se ocupa na questão do consciente. Inclusive, a psicanálise, o conteúdo da psicanálise, no sentido estrutural, na prática da análise, baseia no seu inconsciente. E o que é inconsciente? É aquilo que é, na realidade, você. É aquilo que você tem dentro de você, que você não tem a consciência e que determina quem você é. Porque tudo que você torna-se hoje é resultado dos seus conteúdos do inconsciente. Está lembrando que nós falamos no início da nossa live que nós não somos livres? Não somos. Porque após, na vida intrauterina, você já tem as influências dos conteúdos psico-inconscientes influenciados pelas relações parentais. E após o seu nascimento, você é jogado num mundo de linguagem, cuja linguagem existe antes de você, e você tornou-se refém dessa linguagem. E aí entra a questão da análise clínica. A análise clínica não é aquilo que você ouve por meio da linguagem, porque a linguagem não diz quem é o sujeito. A linguagem manifesta como quem deseja ser esse sujeito. Ou então, a linguagem é uma reação natural que o indivíduo tem na interação com o social que existiu entre dele. Então, se vocês, inclusive Lacan fala muito sobre essa questão, mas eu não vou entrar nessas teorias lacanianas, por enquanto não. Eu quero falar de forma bem simples nessa questão de análise clínica. E o que a análise clínica produz? Produz a capacidade de que o profissional de saúde consegue perceber que a causa dos problemas sintomáticos no indivíduo que manifesta por meio dos sintomas, esta causa não é manifesta pela linguagem. Olha que coisa maravilhosa. E nós sempre afirmamos aqui no nosso consultório, na Clínica Mase, quando o paciente marca a consulta pela primeira vez, a primeira coisa que nós fazemos com ele é uma tomografia do inconsciente. Puxa, que coisa, tomografia do inconsciente? Sim, essa tomografia do inconsciente não é aparelho que se coloca lá dentro e sai, não. É auscultar pela fala da pessoa no primeiro encontro aquilo que a linguagem não consegue dizer. Olha que coisa maravilhosa. O que é análise clínica? Porque aquilo que a pessoa não consegue falar durante esse exame ou durante a análise, é ali que está a causa da ferida, é ali que está a causa emocional que promove esses sintomas. E como, olha para você ver o que é análise clínica. Análise clínica é a capacidade que o profissional desenvolve em si de auscultar pelos fragmentos daquilo que não é dito pela linguagem a causa que promove os sintomas. Inclusive nós percebemos, todas as vezes que nós estamos analisando, o primeiro encontro é aqui nessa mesa, tomografia do inconsciente. O nosso segundo encontro é nós trazermos para o nosso paciente como funciona a estrutura psíquica do inconsciente. Porque quando a pessoa tem essa consciência de como funciona o seu inconsciente, no nosso primeiro encontro, ela não vai criar dependência do analista. Qualquer profissional da saúde que tenta resolver os problemas do seu paciente, do seu analisando, ele vai desenvolver uma dependência emocional, psicológica muito grande, vai enfraquecer o próprio paciente analisando em si. Por isso que quando o análise clínica, ou na verdade o analista, ele não vai resolver o problema do paciente. O que ele vai fazer? Olha aqui, por meio do auscultar, daquilo que a fala não diz, e primeiro da linguagem sintomática, que não é dito pela linguagem nem pela fala, o analista consegue trazer a consciência daquilo que não é dito.
e a pessoa começa automaticamente a se resolver. Quer ver? Vou dar um exemplozinho aqui. Vou pegar um papelzinho aqui, usando um método bem didático, tá bom? Preste atenção aqui. Vamos dizer que essa bolinha aqui seja o seu inconsciente e essa outra bola aqui seja seu consciente. Lembre-se que todos o que aparece no consciente ou na manifestação dos corpos são sintomas. Então, e através da fala, a pessoa não pode dizer realmente o que está sentindo. Por favor, lembre-se disso, tá? A fala não quer dizer o que a pessoa é. Esta é a visão do analista. A fala é a pessoa afirmar como se sente diante da relação consigo mesmo e no ambiente onde está. Então, por exemplo, por meio desse auscultar clínico, que é ouvir aquilo que a linguagem não consegue dizer, nós percebemos que essa pessoa tem um trauma, que esse pinguinho aqui, ó, a pessoa tem esse trauma que foi lá na infância, ou mesmo antes de nascer, ou mesmo antes de nascer. Inclusive, até 6 anos ou 7 anos, nós chamamos de período crítico da formação da criança, e essa criança vai ser, na vida adulta, aquilo psicologicamente que ela absorveu na vida intrauterina e aquilo que ela absorveu nos períodos críticos. Aqui vai uma fala, gente. Por favor, antes de você levar os seus filhos para dizer que tem TDAH, cuidado com isso, terapia medicamentosa, muito cuidado. Estamos vivendo uma época em que as crianças não estão podendo ser crianças porque os pais não suportam as angústias dos filhos. Qualquer filho que sai daquelas normas da perspectiva social doentia que se impõe sobre o ser humano, principalmente a vida da criança, principalmente as escolas. Por favor, eu sou professor e às vezes eu vejo tanta criança ser criança na escola e os professores não têm estrutura, já vai dizer para a mãe que é um problema de TDAH, e isso realmente existe, mas por favor, é preciso entender isso antes de, aqui eu vou trazer um parecer clínico, antes de encaminhar seu filho a um psiquiatra ou neuropediatra ou algum profissional que trata com terapia medicamentosa e joga seu filho no rol de TDAH, leva seu filho a fazer uma análise clínico. Estamos aqui à disposição, porque através da leitura clínica a gente percebe se existe o TDAH ou não. Olha aqui quantos e quantos pacientes nós já atendemos aqui. Atendemos uma criança algum tempo atrás, com 3 anos, aí a mãe chegou, disse que tinha TDAH, hiperativa, realmente a criança sentava, ficava naquele tipo de comportamento, tipo um TDAH, tá? Agora lembremos de uma coisa, quando eu percebi esse quadro, eu chamei o pai e a mãe de forma separadamente, e nós percebemos que a manifestação daquela criança era por uma questão que ela não estava sendo criança nas suas fases naturais, ela estava sendo reprimidas, castradas. Olha aqui, castrada, gente. Porque os pais não suportam a angústia dos filhos naturais nas fases. Ou passa para babá, ou passa para a escola, ou passa para a tecnologia. Quer ver? Vai aqui meu parecer clínico mais uma vez. Não permita seu filho ter celular antes da maturidade neurológica, nem psicológica, tá? Alguém já disse, quando que o senhor aconselha ter esse negócio, essa questão de tecnologia para as crianças? Depois que a criança passar pela fase crítica, 7, lá para 8, 9 anos, antes da fase crítica, a tecnologia está fritando, permita-me essa linguagem, está fritando os neurônios naturais dos nossos filhos. Nossos filhos não estão vivendo as fases naturais, e isso está exatamente o quê? Causando este diagnóstico por aí. Então nós percebemos, analisamos, aí chamamos o pai e nossa fala analítica foi o seguinte: deixemos seu filho ser criança. E a proporção que nós tratamos dos pais para suportar as angústias natural do filho, esse filho desapareceu o TDAH.
Gente, agora, sabe o que acontece conosco? Automaticamente nós queremos que a química resolva o problema dos nossos filhos. A criança, qualquer movimentação, porque quando a criança está com hiperatividade ou déficit de atenção, vamos analisar o porquê que está assim. Não só na questão química, mas na questão estrutural. A criança está em formação, gente. A criança está na relação entre o mundo externo e interno, cada dia se estruturando. Existe uma ansiedade natural que a criança tem que ter na sua convivência de absorção e se estruturar. Agora, o que é que acontece? Nós não deixamos nossos filhos ser crianças, tá? E aí tratamos, graças a Deus resolveu, -1 para tomar Ritalina. Não estou aqui fazendo apologética que não se deve tomar remédio. Eu estou trazendo uma reflexão que a terapia medicamentosa para a criança deve ser o último recurso a ser usado. E outra coisa também que a gente precisa ter muito cuidado, eu como professor e neuropsicanalista clínico, existem algumas mães que na sua neurose, olha aqui, viu? Na sua neurose, ou também alguns pais, mas vamos falar mais as mães, por não suportar a angústia dos filhos nas fases naturais, elas procuram ter um laudo clínico e por elas não suportar a angústia natural dos filhos na fase de desenvolvimento normal, a criança começa a ter uma incapacidade de aprendizagem. Na verdade, a criança não tem capacidade de aprendizagem. A aprendizagem da criança só vem conforme maturação neurológica e psicológica. Nossos filhos estão sendo colocados nas escolas. Permita-me aqui uma crítica às escolas. As escolas pós-modernistas estão criando metodologia de ativismo pedagógico, imaginando que isso vai desenvolver a capacidade de aprendizagem. Você se engana-se, viu? A criança vai aprendendo conforme a maturidade neurológica, segundo Piaget. Olha aqui, vamos usar um pouquinho, né? E segundo exatamente Vygotsky, esses grandes pensadores, tá? Conforme for a sua estrutura também de compreensão psíquica, tá? Por exemplo, uma criança que vive na fantasia, ela vai aprender o que na escola? Viver fantasia. Agora, o que a escola quer fazer? Matar essa fantasia, trazer para a realidade, matou a criança na sua fase, desenvolve uma série de estudos. Então as mães procuram, olha que coisa terrível, procura ter um diagnóstico de TDAH com terapia medicamentosa para também obter do sistema governamental professor de apoio. Olha, por favor, existem casos que precisam, mas a maior parte não. E essa criança está condenada a viver, porque a partir do momento que ela tem um professor de apoio, o cérebro no seu desenvolvimento normal, porque a tendência do cérebro é sempre economizar energia, vai essa aqui, tá? O cérebro não acumula energia não, tá? O cérebro, a energia que vem, ele gasta, Então, o que é? O cérebro não acumula energia, o que ele faz? Ele se acomoda com a muleta do professor de apoio. Instala-se definitivamente o quadro de que a criança está julgada de forma criteriosa, que ela nunca vai ser mais uma pessoa normal na vida. E não é assim. Então, antes de você diagnosticar, mamãe, aqui vai um exemplo, por favor. Antes de você conduzir seus filhos a um processo de diagnóstico para terapia medicamentosa, procure um analista clínico. Analista clínico. Olha aqui para você ver. Que através da análise clínica nós percebemos, pela leitura clínica nós percebemos, se a criança, se aquilo é uma fase natural da criança, ou se realmente ela tem um desajuste que é necessário uma terapia temporária medicamentosa, que não é definitiva. Tá? Agora, olha para você ver. Você sabia que se você fizer terapia, aliás, análise clínico pré-natal, se pode evitar que seu filho seja ansioso? É o que nós fazemos aqui, gente.
Você pode evitar tudo isso, tá? Tudo aquilo que a mãe resolve enquanto está gestante, através de análise clínica, ou então se resolve antes de engravidar, menos uma criança ansiosa vai nascer. Então, voltando a isso aqui, por exemplo, a gente descobre por meio da análise clínica que você tem esse trauma aqui, que foi bem antes de nascer. A partir do momento que o analista descobre que você tem esse trauma não é dito, viu? Esse trauma ele é descoberto por meio do auscultar daquilo que a linguagem não consegue falar. Porque a linguagem fortalece os sintomas. Olha aqui, viu? Oh, que coisa legal, né? Por que a linguagem não consegue dizer o que você é em si? Porque você já foi inserido dentro da linguagem quando você nasceu. Então a linguagem coloca em você algo que você não é. A linguagem ela é um simbólico representativo, mas ela não pode determinar realmente quem você é. Somente pelo auscultar daquilo que você não diz, lá está a causa. Então, a partir do momento em que nós percebemos que você tem esse trauma, olha aqui, nós, analistas, não vamos apagar o trauma, hein? Porque se eu deletar seu trauma, você vai ficar sem história, o vazio, o buraco negro, terrível. Se também eu fazer com que você esqueça o seu trauma por meio de hipnose, muito cuidado com essa questão de hipnose, viu? Me desculpa aqui os hipnóticos, muito cuidado. A hipnose é um processo invasivo, muito invasivo, tá? A gente fala sobre isso aí nas nossas redes sociais. Então, olha aqui, o que nós fazemos? Estava no inconsciente, por estar no inconsciente e a pessoa não ter consciência, era a causa do seu sintoma e da sua dor. O análise clínico, o analista produz, ao analisando, trazer esta causa desconhecida à sua consciência, dá um novo significado e colocar no lugar. Quando o gatilho da memória abrir isto aqui, já está resolvido pelo seu ressignificado. Os sintomas desaparecem. Não trate sintomas. Não trate sintomas, por favor. Qualquer profissional da saúde que trata sintomas, ele está piorando o quadro do paciente. Porque, na verdade, os sintomas é uma máscara defensiva, representativa daquilo que não é dito. Tá? Então, coisa legal. Nós estamos falando hoje aqui sobre a questão da análise clínica de terapia, trazendo sobre você essa consciência que você deve ter. Então, por que a análise clínica é fundamental? É totalmente diferente de terapia ou de terapia cognitiva comportamental. O analista é diferente do psicólogo. Por quê? O analista, ele não procura jamais, por meio da fala consciente do indivíduo, aquilo que está como causa. Ele trata do inconsciente. O inconsciente é sua verdadeira história. Então, reafirmando aqui mais uma vez, se você não resolver as histórias do seu inconsciente, se você não resolver seus traumas, suas angústias, você vai sempre ser dominado por ele. E agora chega aqui mais um agravante, quer ver? Você já percebeu que quando você não trata a causa que está no seu inconsciente, que se manifesta por sintoma, você, quando trata os sintomas, parece que resolveu, mas depois o quadro repetitivo, patológico continua. Você já percebeu quando você sai de um quadro doentio, aparentemente sendo resolvido, você cai num quadro pior? Olha aqui, ó. Se você está dentro de um relacionamento, cujo relacionamento não deu certo, antes de você procurar um outro relacionamento, resolva a você. Não fica apontando para o outro que o problema está no outro, não. Por favor, eu vou afirmar, todo problema que eu vejo no outro está em mim. Por que está em mim? Porque o outro cutucou a mim na minha parte mais frágil. É por isso que eu tenho reações doentias. E todas as vezes que eu estou reagindo, a doença do outro está me controlando.
Então eu espero que essas falas minhas aqui possam ficar automaticamente um pouco dentro de você. Então essa live vai ficar salva na minha rede social para que você entenda a diferença entre analista clínico e a questão terapêutica. Eu reafirmo mais uma vez, tratamos de criança antes de nascer, tratamos de adulto, tratamos de jovem, tratamos de todas as idades, nós cuidamos. Porque dentro da estrutura do conteúdo do inconsciente não existe cronologia temporal, tá bom? É bom que a gente, olha que coisa legal, tá? Então a gente, por favor, estamos aqui à inteira disposição. Eu espero que alguma coisa fique no coração de vocês. Não sou dono absoluto da verdade, eu sou um ser humano que cada dia, olha gente, cada dia por meio de estudos profundos, vou contar aqui no segredo, tá vendo aqui? Revelar aqui no segredo. Isso aqui são estudos, tá? Estudos taquigráficos, olha aqui. Estudos taquigráficos, viu? Olha aqui. Outra coisa que eu também vou você. Aqui, ó. Automaticamente. Porque se você não estudar sobre o ser humano, principalmente o conteúdo psíquico, você está morto. Porque a psique humana ela é dinâmica, ela é fantástica. Aquilo que você... Olha como é fantástico. Você dorme uma pessoa e acorda outra. Que coisa, hein? É por isso que suas escolhas de ontem, por serem escolhidas não por você na sua autenticidade, mas pela sua história, às vezes não resolvida, elas já não têm mais significado hoje. Eu desejo a vocês uma reflexão profunda, uma ruminação sobre essa questão. Se não entendeu alguma coisa durante as nossas falas, envie alguma pergunta, estamos à disposição, tá bom? Para que nós possamos esclarecer melhor para você. Lembre-se, a terapia está dentro da análise, mas a análise é maior do que a terapia, tá? A análise clínica é uma dissecação mórfica daquilo que não é dito pela linguagem, onde você consegue perceber que aquilo que não é dito é a causa dos seus sintomas. E somente o profissional, somente o psicanalista formado, lembre-se, habilitado, tá? Muito cuidado, não coloque sua mente na mão de qualquer um. Um forte abraço para vocês. Nosso fone 996259552. Estamos aqui à inteira disposição em bate-papo. Também ministramos palestras em bate-papo. Estamos aqui à inteira disposição de vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.